que nós temos a dizer para as nossas infâncias, né, ou para os nossos meninos, meninas, meninas. Oiê! Salve a todos vocês que chegaram até aqui, que são interessados em criação em artes cênicas negras, em escrita de crítica de artes cênicas negras. Sejam todos bem-vindos ao Arquivos de Ocã. Eu me chamo Correnteza Braba, sou escritora, colaboradora desse site que vocês conhecem. Sou atriz, produtora cultural, pesquisadora, mestranda no programa de educação da Universidade Federal do Amazonas. Hoje eu vim aqui falar sobre o texto Menino e o futuro que estamos construindo para as nossas infâncias. E aí eu decidi colocar aqui, nesse lugar, diferente à câmera, para pegar a minha casa. Porque o texto ele começa justamente desse lugar aqui, né? Que é o espaço onde eu decidi na minha infância comemorar um aniversário. Eu não sei exatamente quantos anos eu estava comemorando ou iria comemorar, mas começo esse texto escrevendo sobre essa memória. O trabalho que eu escrevi, ele se chama Menino, é um espetáculo do ator e diretor dramaturgo Paulo Martins, que tem a minha idade, que mora no bairro dos Muitos Palmares aqui, muito próximo do meu bairro, que é um amigo meu, inclusive. Então a gente compartilha, né, compartilhou desse mesmo território, de uma infância ali sendo atravessada pelo mesmo território, e começo então a escrita desse trabalho, primeiras memórias que foram ativadas ao assistir esse espetáculo. E a memória é o que corta muito do que eu faço, tanto enquanto criação em artes cênicas, quanto também quando eu me coloco a escrever sobre artes cênicas, né, nesse lugar da crítica. E então esse processo de escrita desse texto em específico, ele começa aí ao assistir algumas vezes esse espetáculo, sendo apresentado para diferentes públicos. Ensino médio, ensino fundamental, jovens adultos, na periferia, no centro da cidade. E esse trabalho ele vai se relacionando e criando a relação afetiva com todos esses públicos e ativando intensamente a memória, falando com as infâncias, quando o público né, infanto-juvenil, e falando também com as infâncias internalizadas ou com as infâncias que esses adultos foram quando esse trabalho se dirige ao público adulto. Então eu quis ir fazendo esse entrelace entre a minha memória e agora, na atualidade, o que nós, enquanto adultos, né, enquanto teoricamente superiores, por conta aí de um tempo linear, por conta de uma faixa etária, estamos então se colocando como responsáveis e superiores, o que estamos então criando enquanto futuro desses que são os nossos futuros. Então ali, a partir de questões que são levantadas pelo menino nesse espetáculo, eu vou ampliando, né? Então, se a gente está discutindo o abandono parental, se a gente está discutindo violência policial, se a gente está discutindo, né, essas questões políticas, essas questões essas questões sociais que são discutidas no espetáculo, eu trago para crítica, vou entrelaçando isso ao texto, vou entrelaçando isso ao meu pensamento, à minha memória, às minhas vivências, e também pensando coletivamente, né, o que então nós estamos construindo. E aí eu quis fazer também terminar o texto com uma questão, né, com uma pergunta, mais do que terminar com soluções ou apontar. Acho que na verdade apontei bastante coisa no texto. Acho que foi o meu texto mais extenso também para artigo, que foi 4 páginas. O que nós temos a dizer para as nossas infâncias, né, ou para os nossos meninos, meninas, meninas, que é uma pergunta que é feita no espetáculo. Eu decido finalizar ela, porque é onde finaliza, né, encerra o espetáculo, e é uma pergunta que me fez pensar na minha infância, mas principalmente para chegar para essa pergunta: que futuro é esse que nós estamos construindo para as nossas infâncias, se responsabilizando coletivamente? E em relação à pergunta que o Ocã mandou pra gente, e se escrever e ler críticas me nutrem, né, no meu processo criativo, sim, definitivamente. É a partir do convite para ser escritora do Arquivos de Ocã que eu começo a acessar mais recorrentemente a críticas. E eu percebo que esse exercício de ler e de escrever, que são lugares diferentes, eles me apontam no meu processo enquanto atriz, enquanto intérprete, me faz entender que o meu corpo é um corpo ligado ao cosmos, e a minha criação, ela também é pro cosmos, né? Ela é pro outra. Então eu acredito que após consumir mais e produzir mais,
críticas, eu me coloquei nesse lugar de, nossa, mas esse gosto, ele vai ser para mais de um paladar, né? Essa estética, ela vai ser para mais de um olhar. Esse som vai ser para mais de um ouvido, ou de dois. Então, me faz olhar para esse lugar integral e conectado ao cosmos que o trabalho tem e que eu preciso, devo, posso acessar, né? Mais de uns caminhos dentro dessa criação. Gente, vai lá ler esse texto, lê os outros textos também, entra, fica à vontade, que o Bocan é todinho seu.